Na solenidade de Corpus Christi, o que é bem o caso hoje, convém falar da Santíssima Eucaristia. O que é? A Santíssima Eucaristia são duas coisas: sacrifício e sacramento. Sacrifício de Cristo na cruz, aquele mesmo. O mesmo e perfeito e único, perfeitíssimo sacrifício de Cristo na cruz é realmente presente na Santa Missa, de forma agora incruenta, não mais sangrenta, como no acontecimento histórico, para esta presença incruenta aplicar às nossas almas o fruto da redenção que nosso Senhor mereceu absolutamente para nós, derramando o seu sangue. Este sacrifício. E é bem importante sublinhar, sobretudo nos tempos atuais, a essência da missa, que é a presença do sacrifício da cruz, de maneira real, de forma incruenta, mas real. Só que a Santíssima Eucaristia, como indicado, também é sacramento. Sacramento, porque a Sagrada Comunhão Eucarística, quando estamos na graça de Deus, quando possuímos a graça santificante, alimenta as nossas almas com o próprio Cristo, verdadeiramente, realmente, substancialmente presente em corpo, sangue, alma e divindade sob as espécies do pão e do vinho. Quando digo espécies, falo simplesmente do corpo e do sangue do Senhor, que guardam as características da substância anterior. Eu quero desenvolver um pouco isso, lembrando coisas importantes sobre a nossa fé, sobre o que a Igreja certamente ensina. Hoje, então, na solenidade de Corpus Christi, consideremos esta presença de nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Vamos lá, então, falando desta presença tão especial, o Cristo torna-se presente, é presente no sacramento do altar, pela conversão, mudança mesmo, real, total, de toda a substância do pão em seu corpo e de toda a substância do vinho em seu sangue. Há uma verdadeira transformação substancial, não é mais pão, mas é de fato o corpo do Senhor. Não é mais vinho, mas é o seu sangue. E vejam, caros fiéis, eu penso que até aqui não há novidades, apresento tudo isso em guisa de meditação. A essa mudança, caros fiéis, quero lembrar aqui a palavra tão importante, apresentada formalmente pela Igreja no seu ensinamento. A este processo de transformação, de passagem de uma substância para outra, nós damos o nome de transubstanciação. É isso que acontece. Passagem total de uma substância para outra. E o que é essa substância? A substância é a essência de algo. A substância, nesse caso, na transubstanciação, muda, mas não mudam as espécies ou acidentes. São sinônimas as expressões aqui. Espécies ou acidentes. O que quer dizer isso? Só para lembrar. Sob o nome de espécie ou de acidente, entende-se tudo aquilo que é percebido pelos nossos sentidos. O tamanho, a extensão, o peso, a forma, a cor, o gosto, o odor. Já nos lembra São Tomás de Aquino, no seu hino, que os sentidos não nos enganem. São as espécies, os acidentes da substância anterior. Temos a percepção da forma, do gosto, do cheiro, mas não se engane, não é mais pão, é corpo do Senhor. A substância mudou, os acidentes não, o que fala de um processo absolutamente sobrenatural. As espécies sacramentais conservam, após a transubstanciação, salvo um milagre, sua realidade física. Salvo um milagre, porque pode acontecer, como de fato aconteceu, e aqui cito rapidamente, um dos maiores, se não o maior milagre eucarístico da história, o de Lanciano, em que houve a transubstanciação, certamente, porque missa celebrada validamente, mas também houve a conversão dos acidentes anteriores ou das espécies anteriores nos acidentes de uma carne humana verdadeira e de um sangue humano verdadeiro. E lembro o quão este milagre é particularmente interessante pelo fato de subsistirem ainda estas espécies e de poderem ser analisadas, e constata-se nesta análise que trata-se de verdadeira carne humana ainda hoje. E os
cientistas que se debruçaram sobre esta análise, sobre este elemento sagrado na análise, disseram: é como se analisássemos um tecido humano vivo numa pessoa viva. Isso a praticamente 13 séculos de distância do fato histórico. É claro que isso é absolutamente extraordinário, estamos aqui no mundo do milagre, e me lembro de ter falado muito sobre a importância do milagre na história da igreja, na ação de nosso Senhor Jesus Cristo, nas Escrituras, não porque o milagre nos dê a fé é aquele dom que nos permite, dom de Deus, hábito infuso, que nos permite dar total adesão a toda a revelação. Adesão da inteligência à revelação de Deus, simplesmente por causa da autoridade dele, da autoridade de quem ensina e da autoridade que ele conferiu aos meios de transmissão na sua igreja desta e de outras verdades. Deus, não podendo se enganar e nem nos enganar, ora, o que ele diz é absolutamente certo. E tendo ele poder para transmitir a sua autoridade de ensino de maneira plena à sua igreja, ora, então estamos seguros de receber não só algo da verdade, mas a verdade toda inteira, inclusive com relação à Eucaristia, maravilhosamente. Então, lembro este milagre para lembrar ainda que não é um milagre que nos dá a fé, mas que ele ajuda a eliminar os obstáculos que impedem a adesão por conta dessa graça, isso é bem verdade. O milagre ele tem mais a função de eliminar os obstáculos, desobstruindo justamente esta via que nos dá acesso a Deus pela adesão da inteligência à sua revelação, do que justamente algo que nos dá diretamente a fé. Não. Não precisamos do milagre de Danciano para poder afirmar a nossa fé com certeza, absolutamente, nesta maravilha, neste mistério, neste artigo da fé, neste dogma. Nós cremos, por conta deste auxílio divino, que nos permite dar esta total adesão da inteligência a esta revelação e outras, e porque justamente Deus não pode nos enganar e nem se enganar. Bom, vamos em frente. Trata-se aqui de uma presença total de nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Hóstia e no precioso sangue. Como assim presença total? Vamos considerar a Sagrada Hóstia, a hóstia consagrada, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia. O que temos ali? Nós temos, além do corpo, sangue, alma e a divindade. Como assim? É só pensarmos um pouco, caros fiéis. Também é acessível à lógica, pura e simplesmente. Não se trata do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Não é ele ressuscitado? Sim. Portanto, não se trata de um corpo vivo, vivíssimo, em condição gloriosa? Sim. Então. É corpo de uma pessoa viva, corpo vivo de uma pessoa viva. Ora, quando isso acontece, é claro que o sangue, estamos aqui vivos, pela graça de Deus, nesta nossa condição. O sangue corre nas nossas veias. O sangue está no corpo. Ora, para ele não é diferente. Ele assumiu a nossa humanidade em tudo. Ele se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Lembremos bem. Então, o que acontece conosco, com relação ao corpo, acontece também com ele. Corpo vivo, sangue correndo nas veias, sangue presente no corpo. Então, ao recebermos o corpo, recebemos também o seu preciosíssimo sangue, que vai junto, que não se separa. Algo também não se separa nunca mais desse corpo, a sua santíssima alma. Sim, porque ao assumir uma natureza humana, assumiu corpo e alma. E quando um corpo vive, biologicamente falando, a alma lhe está unida. Como ele ressuscitou, a alma está unida ao corpo. É o oposto do processo de morte. Lembremos-nos disso. A morte é a separação entre corpo e alma. A ressurreição é reunião, reunificação. Então a sua alma está certamente ali, perfeitamente unida ao seu corpo. Então sim, recebendo o seu corpo, recebo o corpo, sangue, alma e a divindade. Ora, ele é Deus. O Verbo eterno, o Filho de Deus, que se fez homem sem deixar de ser Deus, nele há uma perfeita unidade entre natureza humana e natureza divina, e a esta união damos o nome de união hipostática, que uma vez estabelecida é definitiva, nunca mais deixa de existir a união hipostática, união na única pessoa de Jesus Cristo entre divindade e natureza humana e humanidade. Portanto, completemos a nossa lista. Ao receber o corpo do Senhor, recebemos já certamente o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Por isso que dizemos,
que esta presença de Jesus na Eucaristia implica uma presença verdadeira, não é uma coisa metafórica, ela é verdadeira, real e substancial, para fazer a diferença entre presenças verdadeiras, mas puramente espirituais. É algo palpável, é algo físico, real, verdadeiro e substancial do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, caros fiéis, quando nós recebemos o precioso sangue do Senhor, recebemos tudo, o Cristo todo inteiro. É a mesma lógica. Como o sangue não se separa do corpo, o corpo não se separa da alma, e a humanidade não se separa da divindade, sim, ao receber nosso Senhor Jesus Cristo apenas sob a espécie do vinho que consagrado tornou-se o preciosíssimo sangue de Cristo, repito, não é mais vinho, mas o preciosíssimo sangue de Cristo, recebemos o Cristo todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Que, lembremos-nos, se faz presente no todo dessas espécies e em cada uma das partes, no todo e em cada fração. Beber de todo o cálice ou beber apenas uma gota, ora, significa receber o Cristo todo inteiro, seja qual for a proporção e quantidade. Da mesma maneira, sabemos muito bem que ele está presente na hóstia inteira e em cada fração, até mesmo na mínima. Por isso, o cuidado que a igreja nos implora ter com relação aos fragmentos. E sabe, caros fiéis, aqui vem a expressão de um coração que medita sobre isso há anos. O descaso com relação às parcelas, aos fragmentos. Também por isso, e não só também por isso, bendita seja esta fórmula multissecular de se receber a Sagrada Comunhão diretamente na boca, o que evita, certamente, a dispersão dos fragmentos. É muito importante que, bom, estamos convictos disso aqui, eu sei, mas é muito importante que essa convicção seja cada vez mais abraçada de maneira geral. Há uma grande mudança a ser feita neste sentido. Vamos em frente? No todo e nas partes, e presença de maneira permanente, enquanto subsistirem as espécies. Enquanto existir aquela hóstia intacta, integral, ali está a presença de Cristo. A menos que ela se dissolva, a menos que seja consumida e digerida, aí sim, nesta dissolução, ela, então, deixa de marcar esta presença do Senhor. Mas enquanto existem as espécies, a presença dele permanece. Diferentemente de alguns conceitos equivocados e heréticos ao longo da história que tentaram relativizar toda esta maravilha, a começar da missa, dizendo que é só uma representação, uma ceia representativa, e que, afinal, podemos nos livrar desses elementos como se fossem quaisquer coisas. Não. E como se dá esse processo? Através da consagração, simplesmente. A transubstanciação se dá através da consagração. E para que haja consagração válida, alguns elementos são importantes. Por exemplo, é necessário que haja um padre validamente ordenado. No segundo ou terceiro graus do sacramento da ordem, padre ou bispo. Claro, porque ninguém mais tem o poder de consagrar, a não ser aqueles que, pelo sacramento de ordem, receberam este poder sacramental de ordem para isso, em primeiro lugar, além de poder absolver dos pecados, já é enorme. Além disso, que ele tenha a intenção correta, aquilo que a igreja pretende quando se faz isso, que ele tenha a intenção de consagrar e de oferecer o verdadeiro sacrifício eucarístico. A intenção é fundamental. Depois, a matéria e a forma. O que é a matéria? A matéria é o pão e o vinho. A matéria válida é pão de trigo e vinho de uva. Não tem como inventar. Pão de trigo e vinho de uva. E claro, para que seja mais do que matéria válida, para que seja matéria lícita, que o pão, além de ser pão de trigo, seja ázimo, sem fermento, para que seja algo lícito o processo de consagração. E que o vinho seja de pura uva. Não pode ser todo um composto artificial que nós, hoje em dia, costumamos chamar de vinho. Há bebidas que são chamadas assim, que, desculpem, não podemos usar essas bebidas feitas, compostas artificialmente, que são chamadas de vinho, de maneira imprópria, por exemplo, na Sagrada Missa. E a forma? A forma é a palavra de Jesus que o padre diz
e que opera a transformação. Pela ação do Espírito Santo que nós invocamos e pelo poder da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, sem inventar nada, não podemos inventar, temos que ser absolutamente rigorosos em utilizar as mesmas palavras, com o risco de não produzir o sacramento. Não podemos inventar nada com relação, por exemplo, à forma do sacramento, sobretudo naquilo que é a parte essencial que garante a sua validade. E não é só para garantir a validade, temos que respeitar tudo, também por uma questão de respeito para com esse augusto sacramento, porque não é só uma questão de validade, é uma questão de liceidade também. Há a graça sublime de poder celebrar válida, lícita e frutuosamente os sacramentos. Aí sim é a coisa completa. E quais são os frutos dessa comunhão eucarística feita, claro, nas devidas condições? E a primeira delas, absolutamente, é ter a graça santificante e ter a fé católica. Não só a fé na presença real, mas a fé católica. E acho que muita gente não se dá conta. Porque, afinal de contas, essa comunhão com o corpo eucarístico do Senhor também é comunhão com o seu corpo místico, que é a igreja. E não tem comunhão com o corpo místico da igreja, não aderindo à totalidade da doutrina de Cristo que a igreja apresenta integralmente. Sim, uma das condições para se receber dignamente a Sagrada Comunhão é ter perfeita comunhão com a doutrina de Cristo e da sua igreja. Bom, quais são os frutos? Eu quero elencar pelo menos 4 aqui. Já falei, inclusive, de algo sobre isso recentemente. Vamos lá, lembrando e acrescentando. O principal fruto de uma boa comunhão eucarística feita é a união mais íntima com Cristo. E como ele sempre está unido com o Pai e o Espírito Santo, união mais profunda, mais íntima com a Santíssima Trindade. Porque, afinal de contas, não basta simplesmente unir-se à Santíssima Trindade, que essa união seja cada vez mais enraizada em nós, cada vez mais aprofundada. Que a graça aumente em nós. Segundo efeito importante, segundo fruto importante, a conservação e o aumento da vida sobrenatural que Deus infundiu em nós. Através da sua presença, por inabitação, através da graça santificante criada, como já falamos mais de uma vez recentemente. Aumento da graça santificante, isso. A comunhão eucarística destina-se ao alimento, a alimentar a alma, e na alma a graça santificante, proporcionando em primeiro lugar a conservação dela. 3. O incremento da força para o combate contra o pecado. Lembrei disso também recentemente. Vale a pena trazer isso tudo para este momento de reflexão mais ampla com relação à comunhão eucarística. Um aumento, mas um aumento mesmo, importante, notável, de força, de meios, para resistir ao pecado e, sobretudo, ao pecado mortal. 4. Penhor da felicidade eterna e da ressurreição futura. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. A condição de quê? De reconhecer o corpo do Senhor e de reconhecer as condições, porque quem não faz o que é para fazer, quem come e bebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação, segundo a expressão literal das Escrituras, naquela carta de Paulo aos Coríntios. Para concluir, quais são mesmo, então, as disposições para que seja o mais frutuoso possível o processo de comunhão? Vamos lá. Em primeiro lugar, a preparação. Qual que é a principal preparação? Ela se dá de maneira, vamos dizer assim, remota, próxima, ao longo do tempo. Eu me preparo para a comunhão no domingo. Entre os 2 domingos, ou entre as 2 comunhões, eu vou buscar viver de maneira efetiva a comunhão com Deus. E como é que eu vivo a comunhão com Deus? Buscando em tudo a sua santíssima vontade. A primeira e a melhor maneira de se preparar para a comunhão eucarística é buscar no teu cotidiano, em tudo, nas maiores e menores coisas, a começar pelas menores, para procurar ser fiel também nas grandes, a santa vontade de Deus, cumprindo mandamentos, deveres de Estado por amor. E não de maneira, como diria, não por má vontade, nem na murmuração, entendam? Depois, a humildade, condição básica para qualquer ação sobrenatural frutuosa, para qualquer ação sobrenatural. Humildade, reconhecendo que sem ele, esquece.
reconhecendo que eu preciso absolutamente dele, eu preciso absolutamente da vida que ele me traz, eu preciso absolutamente do aporte da sua graça. Sem mim, nada podeis fazer. No momento de preparar-se, então, sob esse quesito, o da humildade, lembremos-nos desta frase de nosso Senhor: sem mim, nada podeis fazer. E depois, claro, o santo desejo, o desejo ardente de comunhão com Ele, não o desejo ardente simplesmente de comungar fisicamente ali. Claro que temos que ter esse desejo, mas que seja este desejo pontual, o desejo de algo mais profundo, que é de estar de verdade em comunhão com o nosso Senhor. Acontece muitas vezes de pessoas vivendo situações delicadas. Por exemplo, estando em situação de pecado grave habitual e ainda não conseguindo encontrar saída, ou a porta de saída, vai encontrar. Dobre os joelhos, peça a Deus, vai encontrar, e temos que encontrar saída. A pessoa ela diz: mas eu não posso esperar, eu quero comungar mesmo agora, que eu tenho um desejo muito grande. Olha, não, se você está em pecado mortal, não faça isso. Não faça isso. Em estado de pecado grave habitual, não faça isso. Porque por mais que você tenha a impressão, a sensação, as sensações, impressões, como são enganadoras. Eu sinto, não tem nada de sentir. É uma questão de saber, posso ou não posso? Eu digo para a pessoa, faz o seguinte, já vamos então entrar nesse processo de comunhão, desejando a comunhão com Ele, pelo desejo de resolver esse problema, que é um obstáculo. Implora a solução desse problema. É um pecado? Ora, então vamos começar pelo arrependimento. Que tal? Senhor, eu imploro a graça do arrependimento, mas mesmo com todas as minhas forças. E eu imploro, Senhor, a coragem para fazer o que deve ser feito, colocando-vos em primeiro lugar, como prioridade absoluta. Opa, aí sim, estamos falando de verdadeiro desejo de comunhão. Entendem como isso é, de fato, preparação para uma boa comunhão? E não simplesmente ir lá e receber a hóstia, porque tem pessoas que, na verdade, muitas vezes não sabem o que estão fazendo, nem o que estão recebendo. Acham que é um elemento sagrado que vai trazer uma força e, quem sabe, até, sorte. Não, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda perspectiva supersticiosa seja afastada dessa realidade tão sagrada. Queremos ou não a comunhão com Deus, então vamos investir tudo nessa comunhão com Deus. Qual que é a prioridade? Se diz mesmo que quer, então vamos lá viver isso de maneira concreta, vamos manifestar isso através de todos os aspectos da nossa vida. É Ele o amor primeiro ou não é? O que vem em primeiro lugar? Porque a gente diz, não, eu quero amá-lo sobre todas as coisas, mas está longe disso, porque a gente está amando outras situações e realidades, mas bem acima dele. Trocando, não é? Eu sei, caros fiéis, sou padre, não é? Portanto, adulto, e sei bem quais são e quantas são as realidades bem delicadas e o quanto que isso muitas vezes é exigente, mas que ninguém queira inverter as coisas, ou, por exemplo, pecar por desespero. Sim, o pecado do desespero significa dizer não tem solução. Tem. Só vai exigir de nós mais investimento na oração, pedindo a Deus, de maneira humilde, a luz dele, para justamente saber, naquela ocasião, naquela circunstância, é claro que ele já deu a sua luz através da revelação pública, através da sua santa doutrina, sabemos o que é certo, o que é errado, naquele campo ou naquele outro, mas em termos de situações práticas, em termos de sairmos da situação, é claro que tem aquelas especificidades, Senhor, me mostra, com relação a essa pessoa, com relação a essa situação. Não é? Isso pode vir pela oração e também por um acompanhamento, adequado acompanhamento espiritual. Por fim, caros fiéis, para que essa comunhão seja frutuosa, não me alongando demais, não percamos de vista algo que muitas vezes não fazemos ou não fazemos bem, a ação de graças. Após termos recebido a Sagrada Comunhão, o padre já tem um momento para isso durante a Santa Missa, o ideal é que ele continue depois e prolongue, encontre um momento para, toda a agitação tendo cessado, ele continue essa ação de graças. Após a comunhão, vamos, por favor, agradecer a Deus. E a melhor maneira de agradecer é adorá-lo, reconhecendo a nossa absoluta dependência e sim, nessa dependência, dizendo obrigado, meu Deus, manifestando gratidão, ação de graças. E como não posso deixar de dizer,
Que Nossa Senhora, Mãe da Santíssima Eucaristia, venha em nosso auxílio, porque onde nós permitamos que ela entre, a coisa vai muito mais facilmente, muito mais rápido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.